Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou Suzana Leão, esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito dos desdobramentos da nossa tragédia aqui no Rio Grande do Sul e sobre a Palestina. Queridos e queridas, a vida ela é intensa. Realmente, ela tem sido muito intensa. Nós saímos de uma pandemia, depois, em seguida, nós aqui no Rio Grande do Sul já tivemos uma enchente. Agora, daí, nesse meio tempo, houve o início do massacre, do genocídio em Gaza. E agora nós, com essa segunda enchente num grau muito maior. Então, realmente, nós aqui não temos vivido tempos muito tranquilos. Nesse meio tempo, eu até fiquei doente, porque o corpo físico, ele muitas vezes não aguenta, né, o peso dos acontecimentos e a gente somatiza. Foi o que aconteceu comigo. Enfim, mas eu vou começar pela parte boa. Não que seja uma parte boa, mas existe uma esperança. A decretação da prisão do Netanyahu, mandato de prisão do Netanyahu por crimes contra a humanidade. Eu nem sei se ele será preso, porque nós estamos falando do bebezinho do império, né, que é Israel. Israel é o bebezinho do império. Então, tudo que Israel faz tem o aval do império. Quando eu falo império, vocês sabem do que eu estou me referindo. Existem algumas palavras que eu estou tentando evitar aqui nos vídeos, porque essas coisas todas acabam gerando um bloqueio nos vídeos, uma flopagem nos vídeos. Os vídeos acabam não sendo mais recomendados, né? Então, quando eu falo império decadente, é o Tio Sam. E o nazi-sionismo, e aí o curioso é o seguinte, o algoritmo de todas as redes sociais, de todos as plataformas, quando se escreve a palavra sionismo, eles bloqueiam, ou eles, no Instagram, eles dizem, você tem certeza que você quer comentar isso? Porque a palavra sionismo, ela é como o nome do império decadente. Mas quando a gente digita nazi-sionismo, o algoritmo não está preparado para isso. Não aprendeu ainda. Aí passa o comentário. Então, eu vou continuar usando o termo nazi-sionismo. Quando eu falo nazi-sionismo, vocês sabem do que eu estou me referindo, a quem eu estou me referindo, qual o estado genocida que eu estou me referindo, né? Não preciso dizer o nome. Bem, gente, essa decretação de prisão, ela acende uma luz no fim do túnel para esse povo tão sofrido e tão massacrado há tanto tempo. Como eu disse, não sei se ele será preso, né? Não sei, os poderes são muito violentos, são muito fortes, o próprio promotor ou procurador, eu não sei qual é o termo técnico que se usa, que tornou público essa decretação, esse pedido de prisão, mandato de prisão para o Netanyahu, ele disse publicamente que ele foi ameaçado, que ele foi intimidado, que ele foi por forças todas, né, que nós sabemos. Para não sair assim tão de graça, eles colocaram os líderes do Hamas também, né, nesse mandato de prisão. Eu, particularmente, depois de tudo que eu acompanhei, depois de tudo que eu vi, depois de todas as notícias que eu vi, depois de todos os professores que eu ouvi em palestras, em lives, em vídeos, professores de relações internacionais, especialistas nas questões da Palestina, especialistas na questão
ali daquele que eles já nem estão mais usando o termo Oriente Médio, porque dizem que é um termo criado pelo Império Decadente, né, para poder diminuir. Acho que eles estão usando o Oeste da Ásia, uma coisa assim. E aí, depois de todas essas coisas que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado, eu já mudei a minha posição pessoal a respeito do que aconteceu no 7 de outubro, né? No 7 de outubro. O que aconteceu ali foi um ato de desespero depois de tantas coisas, e depois também foi, antes de eu terminar, foi já esclarecido até pelo grande jornal, um grande jornal que existe em Israel, foi esclarecido que as mortes que aconteceram, as mortes a tiros, as casas queimadas, aquilo tudo foi o próprio exército de Israel que fez. Dizem, né, que na tentativa de matar os militantes do Hamas, né, que eles queimavam as casas, e tem vídeos depois que mostram os helicópteros fuzilando as pessoas. Eles fuzilaram ali a granel, tipo assim, se matar algum civil, né, não tem problema. Matando algum terrorista, algo que eles chamam de terrorista, né? Agora a gente sabe quem são os verdadeiros terroristas. Matando algum membro do Hamas, já tá bom. Então, isso já tá, aquela coisa dos 40 bebês, que, né, mentira, tudo fake news. Então, agora eu consigo olhar para aquele 7 de outubro com outros olhos, eu vou ser bem franca. É como, e eu ouvi uma professora, uma estudiosa, ela dizendo assim, quando a gente aprende e estuda a respeito da escravidão, a gente não tem o direito de recriminar um escravo que foge e que na fuga ele acaba matando o seu senhor, né, entre aspas, aquele que o escravizava, aquele que o acorrentava, aquele que o agredia, que mutilava. Então, são coisas que a gente precisa começar a pensar, né? E eu comecei a raciocinar a respeito disso e comecei a pensar que se eu fosse uma habitante da Palestina, estivesse presenciando minha família sendo morta, meus ancestrais todos sendo mortos, as casas sendo destruídas, constrói casa, eles destroem, constrói, eles destroem. Gaza estava tão linda, tem as fotos de Gaza agora, tão bonita, sempre foi bonita, desde a década de 40 era linda, né? Daí começaram a destruir, ocupar, torturar, prende criança, mutila criança, mata pessoas. Se eu fosse palestina e estivesse presenciando tudo isso, eu já tinha me alistado no Hamas. Mas todavia, eu com a minha personalidade, eu seria uma guerrilheira. Eu seria da resistência. Seria. Pode anotar isso. Então, a gente olhando de fora, oh, meu Deus. Na verdade, e analisando bem, as coisas não precisavam ter acontecido se aquela tortura toda naquele povo não tivesse acontecido, né? Se aquele paísinho que é o bebezinho do império tivesse se contentado com o que eles já têm, que é o país que receberam, que por sinal não se contentaram nunca, né? Porque eles foram ampliando as fronteiras, ampliando. Mas enfim, para finalizar essa história toda, essa decretação da prisão do Netanyahu como um genocida, como um criminoso de guerra, ela é didática, ela é pedagógica, sabe? Isso mostra que tudo que nós sofremos assistindo o massacre, porque tem que ter muita fibra, muita força. Eu sou uma militante, né? As minhas redes sociais, elas não funcionam assim para, eu vou botar aqui que eu estou tomando um cafezinho. Não, gente, as minhas redes sociais são de militância, ou militância
política. Na época do golpe foi militância defendendo a Dilma, depois foi militância contra as atrocidades do Inominável, depois foi militância na questão do Covid, do negacionismo. Eu faço militância ambiental, é só militância. E quando começou a acontecer o massacre, eu passei a ser, eu sempre fui da causa palestina, né? Eu nunca sei pronunciar o nome, mas esse meu manto palestino, ele é muito antigo, ele é da década de final dos anos 80, muito antigo. E eu tenho um outro pequenininho que também é bem antigo, do início dos anos 2000. Então é muito antigo essa minha militância pela causa palestina. E quando nós fomos mergulhados dentro desse massacre, é uma militância dolorosa, porque tu tem que ficar, sabe, convivendo com aquilo e tentando fazer divulgar. Mas, gente, foi, digamos assim, essa militância, que não, lógico, eu sou um grãozinho de areia, né? Tô contando aqui para vocês porque vocês me conhecem, né? Quem tá assistindo esse vídeo é porque, de alguma forma, me conhece. Mas esse fato de que as redes sociais se mobilizaram foi o ponto de inflexão. Eu conheço pessoas que nunca tinham ouvido falar da questão palestina. Eu conheço pessoas que não sabiam, achavam que os palestinos eram os terroristas, que é a ideia que a mídia ocidental vendida pro Império Decadente sempre pintou, né, que os palestinos são terroristas e que Israel é a coisa mais democrática, mais maravilhosa lá, né, que eles chamam de Oriente Médio. Aí, com tudo o que aconteceu desses últimos meses, desses meses de massacre, de genocídio, em que os palestinos usaram os seus telefones, isso é fantástico, gente, isso é fantástico. Da mesma forma que as redes sociais ajudam a criar fake news e ajudam a eleger monstros, né, como foi a questão do Inominável, as redes sociais também ajudaram a desmascarar um monstro, ajudaram a desmascarar um massacre. E essa militância, e isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida, a gente tem que aprender, gente, sabe? Essa militância deles morrendo, filmando a sua própria morte, filmando a sua mutilação, mostrando para o mundo a sua fome, mostrando a sua destruição, as suas casas. E essa semana a gente consegue ver filmezinhos deles entrando no que sobrou das casas, né? Tem uma menina maravilhosa, ela entrou no que sobrou do seu apartamento, daí ela limpou o chão, né? Tirou aquelas coisas, aqueles destroços, limpou, tirou dos destroços um vasinho que estava todo, regou aquele vasinho. Gente, é tão lindo aquilo, é tão simbólico, é tão forte, sabe? Que regou, depois passou um cafezinho, se sentou na única cadeira que sobrou daquele ambiente, se sentou numa abertura de janela, que não existe mais janela, que é só um buraco, porque aquilo entrou um míssil ali, né? E ela se senta ali, tomando o seu cafezinho. Gente, aquilo me deu assim um misto de emoções, porque eu pensei, nós aqui agora, voltando então para nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul, essa questão da Palestina tem que servir para nós como uma injeção de ânimo, como uma injeção de vitalidade, porque eles tiveram um massacre com uma dose a mais de crueldade. Eram homens massacrando homens, não era o clima, eram homens. E eram homens impedindo que a ajuda humanitária de outros homens chegasse. Né? Eu digo homens no sentido de humanidade, de pessoas. Então, eles estavam totalmente sozinhos.
porque eles também tiveram a força da natureza contra eles, porque eles viveram um inverno que não é um inverno tropical, um inverno forte e um inverno em tendas que estavam sendo bombardeadas também. Então, gente, nós aqui no Rio Grande do Sul, nós precisamos agora respirar fundo, nós precisamos entender que sim, existem dois grandes responsáveis e sim, nós precisamos continuar articulados contra as fake news. Eu já fiz o último vídeo falando sobre isso, e na intenção de buscar que os responsáveis, os dois grandes responsáveis que têm nome e sobrenome, sejam alcançados, como o Netanyahu foi alcançado. O governador Eduardo Leite, e eu não vou também entrar em todos os detalhes, no último vídeo eu mais ou menos falei, né, mais detalhadamente. O governador Eduardo Leite, ele desmontou toda a legislação ambiental que o Rio Grande do Sul tinha, uma legislação ambiental que foi construída ainda na época do Lutzenberg, tá? Que era um mito de ambientalismo que nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos. O Lutzenberg, ele já faleceu, né? Ele pediu para ser enterrado, enrolado num tecido embaixo de uma capororoca, que é uma árvore nativa aqui do Rio Grande do Sul. E esse local onde ele foi enterrado, hoje funciona a Fundação Gaia, que é mantida pela filha dele. Enfim, gente, nós tínhamos, o Rio Grande do Sul sempre foi exemplo, sempre foi de muita militância. Nós tivemos a Agapan, temos ainda, né? Eles já estão menos ativos, mas a Agapan era muito ativa. Nós tínhamos movimentos incríveis aqui no Rio Grande do Sul. E no último ano, agora, nesse último ano, o governador neoliberal, que valoriza muito mais as empresas do que os seres humanos, né? Ele se preocupa mais com o comércio, que não vai vender porque tem gente dando doação. Ele acha que as pessoas que perderam casa, perderam tudo, perderam entes da família, perderam tudo, perderam até a saúde mental. Tem gente muito problemática, com traumas. Ele acha que essas pessoas vão ter condição de ir ao comércio, movimentar o comércio de um lugar. Sabe? Que falta de humanidade. Então, esse governador, ele é muito inteligente e ele é muito frio. Ele valoriza mais as empresas do que os seres humanos. Ele é um neoliberal tipo Margaret Thatcher, sabe? Ele é frio. Ele é aquela coisa assim que não tem conversa. Desmontou toda a legislação ambiental, sabia, porque foi avisado, recebeu de vários técnicos, de vários pesquisadores, ele recebeu e ele reconheceu numa última entrevista dele, dizendo que ele sabia, mas ele não tinha como agir, porque a agenda dele, a agenda do Estado era outra, ele tinha outras prioridades. Meu Deus do céu, agora a agenda dele zerou, né? Não tem mais agenda, acabou a agenda do Rio Grande do Sul. Bom, então eu espero que o governador, por causa de todas essas questões, ele seja responsabilizado, né? Porque foram 400 municípios atingidos, milhões de pessoas atingidas, centenas, quase 2 centenas de mortos, né? Centenas de feridos. Então, se isso passar desapercebido, né? Se isso ficar assim, fica muito fácil tu acabar e destruir com a vida das pessoas. Fica muito tranquilo, né? Qualquer governante pode chegar e destruir com a vida das pessoas que tá tudo certo. Então, eu espero que sim, que as pessoas continuem se lembrando que Eduardo Leite sabia, foi avisado oficialmente e não era a pauta dele, não era a agenda dele, ele tinha outras prioridades, né? Ele tinha que privatizar, ele tinha que entregar os bens públicos do Estado.
E o outro culpado se chama Sebastião Melo. É importante que a gente dê o nome e o sobrenome. Eduardo Leite, governador. Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre. Um bagaceiro, um bagaceiro. O Eduardo Leite, o que tem de educado, o Sebastião Melo tem de bagaceiro. É um bagaceiro. Esse é aquele que espalhava a fake news contra a Manuela, na época da campanha. Eu fico imaginando se a prefeita fosse a Manuela. As bombas não teriam estragado, teria manutenção. Não teria tido a ideia de querer destruir o muro da Mauá, teria manutenção. Não ia ficar se fazendo de surdo a respeito dos avisos meteorológicos que as equipes técnicas estavam dando, né? Teria feito alguma coisa, teria diminuído essa desgraça toda. Mas o Eduardo Leite, durante a campanha para prefeito, ele dizia, ele espalhava em Porto Alegre um carro de som, ai minha rinite, um carro de som nos bairros, dizendo que se a Manuela vencesse a eleição, ela ia obrigar as pessoas a comer cachorro. Olha que absurdo, que coisa degradante, vontade de pegar o Sebastião Melo, botar numa parede, assim, dar uns bufetes na cara dele. Eu tenho essa vontade. Eu já disse pra vocês, eu sou uma pessoa que, se eu tivesse numa situação limite, eu virava uma guerrilheira, certamente. Se eu tivesse frente a frente com o Sebastião Melo, eu dava um murro na cara dele. Eu talvez fosse presa, mas eu dava um murro na cara dele. Porque o que esse homem fez de maldade e perversidade com a Manuela, e agora o que ele está fazendo com o povo, gente, alguns desdobramentos estão vindo, fora toda a cretinice que ele faz, né, que ele já fez, de querer privatizar, de querer contratar aquela empresa que tinha contratado o Moro, aquela Álvarez Marçal, que estava envolvida, essa empresa estava lá no Panama Papers, escândalos, empresa miserenta, sabe, empresa dos Estados Unidos, que ele já contratou para poder privatizar a Corsã, é uma corja. Então nós temos duas corjas, temos a corja do governo, que é pelo Eduardo Leite, que é uma pessoa educada, frio, igual um iceberg, calculista, que coloca as empresas sempre acima. E temos a outra corja, que é comandada pelo bagaceiro do Sebastião Melo. Bagaceiro, porque uma pessoa que faz durante a campanha isso que ele fez de botar carro de som dizendo que a Manuela ia obrigar as pessoas de Porto Alegre a comer cachorro, agora nós temos lá em Porto Alegre milhares de cachorros nos abrigos, milhares, sem dono, que as pessoas perderam tudo, perderam a casa, perderam a saúde mental, não tem mais condição de nada, né? Não tem mais condição de ter o seu bichinho. Alguns estão indo lá buscar, outros não têm condição. Outros abandonaram os cachorros para, tipo, seja lá o que Deus quiser. Gente, é uma tristeza, uma tragédia. Não fosse a tragédia humana apenas, nós temos ainda essa tragédia animal, que é um troço sem cabimento, né? Sem cabimento. Bem, e agora algumas coisas estão vindo à tona, depois que, tipo assim, é muito triste, né? Mas a água tá baixando, a lama tá aparecendo, tem mais coisas horrorosas vindo à tona. Alguns comerciantes do mercado público de Porto Alegre avisaram e deram entrevistas de que foram avisados 15 minutos antes de que a água estava subindo. 15 minutos antes da água entrar no centro. Gente, imaginem, vocês abriram a sua lojinha lá, o seu negócio, abriram de manhã, tá. Aí, tem clientes, estão indo. Daqui a pouco, final da manhã, vem um aviso que vocês têm que evacuar. Evacuar. E não disseram
disseram que a água já estava subindo. Evacuem, evacuem, evacuem. Mas não disseram quanto tempo as pessoas tinham. Quando as pessoas viram, lá adiante, nas outras quadras, já tinha água. Gente, pensa, teve gente que não teve tempo de pegar o caixa registrador. Teve gente que fechou, lacrou, achando, né, na inocência, achando que se molhar alguma coisa ali. Aí, aquilo lá, o mercado público era de frutas, verduras, peixe, carne. Gente, vocês imaginem a tragédia que foi aquilo lá. A hora que abrirem o mercado público, a hora que conseguirem entrar lá dentro, o que vai ter de bicho, de ratazana, de coisa podre. Quanto tempo vão levar para se reerguer? Sabe? Já existe aí uma previsão lá, um levantamento que fizeram. São muitos milhões, dezenas de milhões em prejuízo ali, só ali no mercado público. Tem gente que não vai mais conseguir se reerguer. Porque foram freezers, foram os balcões, foram coisas assim. Quem lida com carne, quem lida com isso, tem todo um equipamento pesado ali, né? Isso só no mercado público. Aí, nós não sabíamos dessa história, né? Que em 15 minutos, e daí botou a brigada militar, porque eu acho que é um covarde tão grande. A prefeitura já tinha que ter avisado um dia antes, para as pessoas terem tempo de tirar as coisas dos lugares, levar para algum lugar, sair, sabe, tirar tudo. Mas não. Aí botou a brigada militar, porque é um covarde, para falar. Aí, quando as pessoas viram que a água já estava subindo, daí não tinha mais o que fazer. Não tinha mais, né, o que salvar. E assim foi em vários bairros. Deles saírem com um carrinho de som, o negócio dele é carro de som. É o mesmo carro de som, talvez, que ele tenha usado para dizer que a Manuela ia obrigar as pessoas a comer cachorro. É o mesmo, maldito. Ele com carrinho de som nos bairros. Gente, bairro, não é? Aí depois ele vai com aquela boca podre dele dizer que as pessoas estão morando onde não devia. Não! É bairro classe média. As pessoas perderam casas de classe média. Claro que bairros mais pobres foram atingidos também. Essas pessoas são sempre as mais afetadas, são sempre, sempre onde a corda arrebenta. Mas dessa vez arrebentou em bairros tipo Menino Deus, que é classe média alta. Então, o miserento, ele vem dizer que as pessoas estão morando onde não... Sabe? É como jogar a culpa em cima da mulher que foi estuprada. É jogar a culpa na vítima. É vitimizar de novo os coitados que estão lá sem nada. Que estão lá desesperados, sem nada. Que perderam tudo, perderam a vida. Esse prefeito, Sebastião Melo, sabia que as bombas estavam prejudicadas. Ele recebeu ofício. Agora, como eu falei, que a água está baixando e a lama está aparecendo, as coisas estão aparecendo. Técnicos mandaram ofício, tudo protocolado. Não foi assim, ai, eu ouvi dizer. Não, ele tinha ofício. Se ele engavetou, se ele não olhou, se ele também, como o Eduardo Leite, tinha outras prioridades, e com certeza ele tinha, a prioridade dele era acabar com a prefeitura, era destruir tudo, privatizar tudo, porque esses dois miserentos são dois fantoches de empresas. São dois fantoches de grandes empresas que querem tomar conta, né? Ele privatizou a Corsã, o Sebastião Melo, o bagaceiro, ele contratou a Álvarez Marçal, essa empresa bandida, para privatizar a Corsã aqui. Então essa empresa ela é colocada na cena, e agora ele contratou dizendo que
Eles vão trabalhar pro bono. Trabalhar pro bono, sei. Qual será o bono deles? O bônus deles? O que vão levar de brinde da prefeitura? Ele contratou para privatizar a Corsã. Quando essa empresa entra em cena, eles privatizam tudo. É isso que eles fizeram. Ele fica cantando garganta que essa empresa foi contratada lá em Nova Orleans, onde houve o Katrina. Eles privatizaram tudo naquele lugar. As pobres daquelas pessoas não têm mais o que... Acho que nem tomar um copo d'água na rua eles conseguem. É tudo privatizado. Tudo privatizado. É isso que eles fazem. Eles aproveitam a desgraça, porque as pessoas estão desestruturadas, as pessoas estão completamente atônitas, né? Aí eles aproveitam esse momento de fragilidade e eles privatizam tudo que ainda não foi privatizado. Então, eu só espero que, da mesma forma que o Netanyahu, aquele genocida, assassino, psicopata, foi alcançado, não sei se ele vai ser preso, tá, gente? Aí é outra história. Porque ele é um assassino, genocida e psicopata apoiado pelo Império Decadente, né? Então a gente sabe que ele tem um padrinho forte. Mas enfim, ele foi alcançado. Essa pecha de criminoso contra a humanidade jamais vai sair daquela biografia podre daquele assassino, aquele abutre. E eu espero também que o Eduardo Leite e o Sebastião Melo, tá? Os dois neoliberais, protofascistas, apoiadores do miliciano. O Sebastião Melo mais, tá? O Sebastião Melo é bolsonarista raiz. É aqueles bagaceiros mesmo. O Leite finge que não é, mas é também, tá? Eu espero que esses dois sejam também, esses dois nomes sejam gravados na lama que virou o Rio Grande do Sul. Sejam escritos na mente de cada um de nós, com essa lama, com esse barro, com esse lodo, e que eles sejam alcançados. Pelo menos que sejam inelegíveis, como o miliciano se tornou inelegível também. Olha, gente, não é fácil, viu? Não é fácil. Eu banco a forte, mas tem horas assim que, meu Deus do céu, tem horas que me dá um cansaço imenso, imenso. Eu conto com o apoio de vocês. Quem chegou até aqui, se puder deixar uma curtida, deixar um emoji para mim, um coraçãozinho, que ajuda bastante. E me ajudem, né? Vamos continuar mantendo esse canal vivo até quando der.